Bom dia! Estamos aqui nesse feriado, pronto para assistir mais uma live, onde toda quinta, 7h30 da manhã, estaremos aqui para trazer o que há de melhor para você performar seu consultório ou sua clínica. Eu espero que vocês aproveitem o máximo dessa aula. Toda dúvida que vocês tiverem, coloquem aí embaixo, que a minha equipe está preparada para receber sua pergunta e eu respondê-la para vocês. Aproveitem o máximo, tirem suas dúvidas. Tenho certeza que vocês vão sair daqui sabendo vender mais. Na última aula, nós falamos de 3 temas. Né? Os temas que nós falamos foi tipo de orçamento, conceito de orçamento, mão na massa e perguntas e respostas. No finalzinho, né, eu vou responder suas perguntas, suas respostas, e dependendo da pergunta que vocês fizerem durante a live, eu vou poder, às vezes, interromper aqui e falar com vocês, ok? Então, vamos começar. Primeiro, eu quero deixar bem claro para vocês aqui que hoje eu vou deixar também para vocês, durante essa live, no mínimo 10 exemplos para vocês de como vender melhor, de como vender mais. Então, eu vou dar, no mínimo, 10 exemplos. Aproveitem o máximo, anotem aí. Fico só triste por hoje ser feriado. Vocês não conseguirem colocar em prática logo depois da live o que eu vou falar aqui. O objetivo dessa live cedinho assim é para vocês poderem colocar em prática. Então, toda vez, 7h30 a 8h30 em ponto, vai terminar a live. Vocês podendo marcar seus pacientes para 8h30 e colocar em prática o que for falado aqui. Então, aproveitem o máximo. O que eu falar aqui, anotem aí para colocar em prática amanhã. E se puderem aí depois, que vocês se inscreverem no nosso canal, colocar aí o sucesso que vocês vão ter com as lives que nós vamos colocar aqui toda quinta-feira. Certo? Hoje, eu vou falar de venda. Tá? Foram 3 temas da última vez. Venda, e não só vender o que o paciente pede, a gente tem que vender para ele o que ele pede, o que ele precisa, né? Ouvir a queixa principal dele, e também vender para ele o que ele necessita, o que ele precisa. Teve também na última aula falta de um processo de vendas claro e treinamento, e falta de metas e indicadores. Foram esses 3 temas. Hoje eu vou focar no primeiro e, diante das próximas lives, aí nós vamos falar do restante. Antes de iniciar aqui sobre como vender, eu vou me apresentar aqui. Meu nome é João Mariano da Cruz, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em ortodontia, sou protético também, protesista, minha especialidade na prótese é ortodontia, e hoje também eu tenho 6 clínicas, e saí como vocês de um consultório, né, para ter várias clínicas performando, e o nosso objetivo principal dessas lives aqui é fazer você fazer sua cadeira faturar 30 mil por mês. Então, se você tem uma 30 mil, você tem 2 60, você tem 3 90. Se você não fatura 30 mil por mês, é importante nos seguir, nos acompanhar, que eu tenho certeza que vocês vão atingir essa meta. Ok? Então, vamos iniciar a aula. Existem 2 tipos de orçamento dentro da clínica ou do consultório. Existe o orçamento científico e o orçamento financeiro. O orçamento científico é o orçamento que eu vou falar hoje, que é onde o cientista, o mestre, o dentista, dentro da clínica, passa para o seu paciente. E o orçamento financeiro, no meu caso, no caso das minhas clínicas, eu coloquei para uma pessoa específica fazer isso, que chama supervisor, eu chamo ela de supervisor. Às vezes você no seu consultório aí tem uma secretária só, quer contratar alguém para essa área, ou quer preparar a sua secretária para fazer a venda, mas acredito eu que se você só tem uma secretária, é importante ter mais um profissional para fazer essa venda financeira. Tá? O custo do profissional odontológico é muito alto. Então, quando a gente contrata alguém específico para fazer esse trabalho de orçamento financeiro, e a gente prepara e ensina ele, o custo dele é menor. E eu tenho esse paciente para fazer orçamento de toda a minha equipe. Eu não fico preso a ter que ensinar vários profissionais, vários dentistas a vender. Ou ter um dentista apenas vendendo. Ele é muito caro para isso. E a hora que ele poderia estar dedicando ao financeiro, ele vai colocar dedicando ao científico, que é tão importante quanto o financeiro. O financeiro depende do científico para ter um excelente sucesso. Ok? O orçamento científico é um plano de tratamento ideal, baseado no que há de melhor para a saúde bucal do paciente, sem considerar limitações financeiras. Então, assim, o científico tem que enxergar o que ele tem, o que ele precisa e oferecer para ele todas as opções, independente da condição financeira dele. Ele é que vai optar o que ele tem condição ou o que é melhor para ele, certo? E o plano de tratamento possível ajustado à realidade financeira e às condições do paciente, priorizando o que é viável e necessário, como eu disse aqui, tá? O financeiro seria a outra parte,
depois que ele entendeu o que ele tem, o que causa se ele não tratar, o que ele precisa fazer para tratar, e a urgência, aí ele vai partir para uma outra sala, no caso das minhas clínicas, para ser atendido pela minha supervisora, onde ela vai passar os valores, as condições de ele pagar para ele fechar esse tratamento e iniciar no dia. Isso é importante, o paciente iniciar o procedimento, pelo menos um, no dia, para ali ele se tornar realmente cliente da sua clínica ou do seu consultório, certo? Conceito geral, né? Planejamento financeiro e técnico do tratamento. Dicas estratégicas. Apresentar sempre o melhor plano de tratamento para o paciente. Mostre que a clínica se adapta ao paciente sem abrir mão de qualidade. Aqui, agora, eu vou dar exemplo desses itens aqui para você, de como vender. Eu vou iniciar como o dentista tem que chegar na clínica, como ele tem que conduzir a entrada dele na clínica, como ele tem que conduzir com os pacientes que estão na clínica, depois como ele tem que se conduzir ao paciente dele, e aí iniciar o orçamento científico, ok? Vou dar o nome do meu dentista aqui, de Diogo, tá? O Diogo chegou na clínica, ele entrou, a recepção dele está com 4 ou 5 pacientes ali, então o dentista tem que entrar na clínica, desejar bom dia para todo mundo, sempre com um sorriso no rosto, agradável, cumprimentar todos e se dirigir para dentro do seu consultório ou para a área onde ele vai se vestir o jaleco, colocar a máscara, gorro, né? E todo o EPI dele para iniciar o tratamento. Quando eu era dentista, eu via muitos dentistas entrando no consultório, calado, mudo, às vezes dormiu mal, nem olha para os pacientes, nem cumprimenta, e a gente via que os pacientes reclamavam muito disso. Então, a gente passou a dar um treinamento para os nossos dentistas, que quando ele chega na clínica, e alegre, feliz, cumprimentando todo mundo, ele cria ali já uma sintonia com o paciente, ele cria ali uma animosidade com o paciente. Tá? Aí ele entrou no consultório, viu se está tudo em ordem na bancada dele, a cadeira, tá com todo o EPI, jaleco, ele vai até a recepção, o dentista vai até a recepção e chama o seu paciente. No caso do paciente aqui, do Dr. Diogo, ele vai ser chamado de Antônio. Tá? Então, o Dr. Diogo chega na recepção, né? Bom dia a todos, senhor Antônio, vamos entrar. Aí ele vai chamar o senhor Antônio, olhando no olho dele, para criar ali já uma ligação, uma conexão. Entrando para dentro do consultório, ele vai sentar o senhor Antônio na cadeira, onde ele vai ser atendido. Por favor, sente aqui. De frente para ele, antes dele deitar, antes de deitar a cadeira, ele vai criar ali uma conexão. Olhando para ele, tudo bom, senhor Antônio? O que te trouxe aqui? O que o senhor está precisando? Nessa hora, ele vai ouvir a queixa principal do paciente dele. Ele vai parar, olhar para o paciente dele, falar que bom que o senhor está aqui, perguntar o que trouxe ele aqui, e ele vai ouvir ele. Nesse caso, o Antônio vai virar para o dentista, né, para o doutor Diogo, e falar assim, doutor Diogo, que clínica bonita, né? Ah, gostou? Essa clínica aqui é para atender vocês da melhor maneira possível, tá? Vim aqui, que bom que você está aqui. Então, eu estou com uma dor no meu dente aqui, sensível, eu tomo água gelada, dá uma sensibilidade desse lado aqui em cima, aí eu queria que o senhor desse uma olhada. Eu vou perguntar para o senhor Antônio, senhor Antônio, tem muito tempo que você não vai ao dentista? Aí provavelmente ele vai falar comigo, tem mais de um ano que eu não vou ao dentista. Ah, tudo bem. Depois de ouvir a queixa principal dele, eu vou iniciar o procedimento. Eu vou deitá-lo. É importantíssimo você mostrar para o seu paciente o problema dele. Porque ele não consegue ver dentro da boca dele. Pode ser que ele nunca olhou pelo espelho os dentes dele. Então ele nem sabe o que tem dentro da boca dele. Então, se você tem uma câmara intraoral, melhor que tenha isso. Se não tem, pode providenciar. Hoje tem umas câmaras baratas aí na Shopee, às vezes até no mercado próximo à sua casa, aí, na internet, no Mercado Livre, que não é tão caro. E tem as mais sofisticadas. Mas se no caso você não tem uma câmara intraoral, um espelho grande, um espelho que dê para ele enxergar, né, direito dentro da boca dele. Aí você vai pedir para ele abrir a boca, vai analisar primeiro toda a boca dele, não só o que ele falou, tá? Aí você vai pegar o espelho, olhar ali, olhar a parte superior de um lado, arcada direito, arcada esquerdo, arcada esquerda inferior, arcada direita inferior, e aí você vai iniciar ali uma caneta, né? Às vezes eu pus uma caneta e escrevo ali. Eu estou vendo aqui, tá? A sua sensibilidade. Eu estou vendo aqui que do lado que você me falou, que é do lado direito superior da sua boca, tem um dente aqui que chama molar, tá? É um dos primeiros grandão aqui, o 16. Ele está com uma cárie, tá? Ele tem uma cáriezinha pequena. E essa cárie aqui, ela, quando bate água nela, ela expõe os canalitos dentários, causando uma sensibilidade do seu dente. Acredito que seja isso, tá? Eu estou vendo aqui também, desse mesmo lado aqui, você tem algumas retrações gengivais.
tá? Retração gengival também pode causar sensibilidade também. Então pode ser essa cárie ou pode ser essa retração. Ou os dois, tá? Eu estou olhando aqui também, eu sei que o senhor veio só para olhar esse lado aqui que o senhor está sentindo dor, mas eu vou fazer uma análise geral da boca do senhor para te colocar a par do que o senhor tem, o que o senhor precisa fazer, tá bom? Aí o paciente na sala fala, não, tudo bem, doutor. Aí, como tem um ano que ele não vai ao dentista, provavelmente esse paciente tem que fazer uma limpeza. Eu analisando ali os lugares mais propícios de ter tártaro ou para fazer uma limpeza é aqui na parte de dentro, ou nos molares, né? E aí eu vou passar para ele se tiver mais alguma coisa. Se não tiver, eu vou focar na restauração. Lembrando, gente, todo o orçamento que o seu dentista fizer, ele tem que lembrar que 90% do brasileiro precisa de ortodontia. Porque o seu dentista, mesmo ele olhando a sensibilidade que o paciente questionou, ele tem que analisar se ele precisa de ortodontia. E se ele precisar, tem que falar com ele. Então, em todos os exemplos que eu der, é necessário que o dentista observe se o paciente precisa de ortodontia. Se o paciente precisa de ortodontia e não é ortodontista, ele vai lançar ali uma pasta ortodôntica para, na hora do fechamento financeiro, quem estiver fechando, saber que esse paciente foi indicado para ir à ortodontia. É importante treinar todos os seus dentistas a, pelo menos, falar da ortodontia, tá? Na hora que eu tiver no exemplo da ortodontia, eu vou explicar, tá, dos exemplos, mas esse exemplo que eu der na ortodontia, ele é importante em todos os exemplos serem falados dele, tá? É até um time aí, para na hora que a sua orçamentista, ou a sua supervisora, ou quem você nomear para fazer orçamento, começar a fazer 10 orçamentos no dia, e nenhum foi indicado ortodontia, é para acender um alerta. No mínimo ali, 6 era para ter sido indicado ortodontia. No mínimo, lembrando que 90% às vezes precisa de ortodontia. Eu já tive casos aqui, vou dar um exemplo meu, de um paciente chegar na minha cadeira, né, relatando sensibilidade, e eu mostrei para ele a retração gengival, falei que a retração gengival é por causa da maloclusão de trauma, e falei para ele que precisava de ortodontia. E aí ele virou para mim e falou, mas eu não quero usar. E eu expliquei para ele que se ele não usasse o aparelho, ele poderia perder o dente, causar problemas mais graves e dores cada vez maiores futuramente. Foi onde ele optou em sim tratar a ortodontia, tá? Então, voltando para a restauração, né, eu analisei ele todo. Aí, no caso desse paciente aqui, ele precisava de limpeza, do Antônio, de limpeza, de restauração e de tratar uma retração em um dente. O resto dele realmente estava legal. Esse paciente em específico também, ele estava com a dentição bem ocluída, perfeita. É um paciente de 40 anos. Então, assim, eu falei com ele que por causa da retração ele precisaria também de ortodontia. Então, eu indiquei para ele, vamos lá, restauração, ortodontia, limpeza, e eu ia analisar melhor se na ortodontia iria ser necessário eu fazer um tratamento específico para a retração dele. Olhando isso tudo, eu falei com ele assim, senhor Antônio, eu estou vendo aqui o seu canal, o seu dente tem um canal onde a sua cárie, onde tem que ser feita essa extração, ela está pequena. Mas pode acontecer, mesmo essa cárie sendo pequena, a cárie entrou aí para dentro e destruiu dentro do dente. Se acontecer isso, você corre um grande risco desse dente ter dado canal. E aí, eu vou precisar de uma tomada radiográfica, de um exame radiográfico, para poder ver se a cárie está realmente pequenininha, igual eu estou vendo aqui, ou se dentro do seu dente ela destruiu, atingindo o seu canal. Acredito que não, que ela é pequena e que não atingiu. Mas eu tenho que ver se ela está próxima, porque senão na hora de eu obturar o seu canal, a sua cárie, pode atingir da canal. Aí um tratamento aí que hoje pode custar 100, 150, 200 reais, pode ir para 500, 600, 1000, né? Por causa de um canal pina e coroa. O que é falado antes é autoridade, conhecimento. O que é falado depois é iatrogeria. E isso, gente, pode acontecer, tá? Eu não vou pôr uma margem muito grande, não. Eu já peguei caso de um pontinho preto no molar, na hora que eu abri, estava totalmente destruído. Tem como ver isso aí também com aquele spray de gelado, percussão com a cabo do espelho, de detectar se possivelmente atinge o canal também. Mas a melhor maneira é o raio-x. Por que eu pedi um raio-x e direcionei esse paciente para tirar o raio-x no mesmo dia, na mesma hora? Porque uma vez ele tirando esse raio-x, ele fidelizou a clínica. Ninguém faz um exame e vai embora e não volta mais. Quando ele faz o exame é porque ele quer resolver o problema dele. E se ele fez o exame ali na hora, é porque ele sentiu segurança ali. Eu vou dar outro exemplo aqui. Quando você chega no médico, está com dor na barriga, e o médico vira para você e fala assim, ó, faz ali o toque de percussão, batendo para saber se é rins, se é vesícula, ou se é apenas dor estomacal, mas ele, pelo toque ali, ele já consegue direcionar. Mas para ele ter certeza mesmo, ele vira para o paciente e fala assim, ó, vou precisar de você aí de um exame de
ultrassom, para mim ver se realmente é vesícula ou se é o seu rins. Ele não chega para o paciente e fala assim, você tem um problema de rins, sem ter certeza pelo exame. Então, o exame é importantíssimo você pedir, e ele, direcionado, bem feito, não é você pegar ele, olhar, não tem nada e deixar ali e continuar o problema, não. É sentar com o seu paciente depois da tomada radiográfica, analisar o seu raio-x, virar para o seu paciente e falar com ele, ó, realmente aqui a cara está muito pequenininha, tá? Olha aqui, ó, tá longe do seu canal, mostra ali a luz do canal, onde está ali, porque geralmente onde está a cárie é igual à luz, é preto, e tem aquela parte esbranquiçada distanciando, né? Às vezes a cárie do canal, ou aproximando ali, mostrando que pode dar canal. No caso do senhor Antônio, o doutor Diogo falou com ele que não daria canal, era só restaurar mesmo, né? Provavelmente ali iria cessar a sensibilidade naquele dente, e ele direcionando ele para a tomada radiográfica. Você tem que falar para o seu paciente também, ó, é importante, tá? O senhor Antônio, faz essa restauração o mais rápido possível, porque apesar dela não ter dado canal, se você deixa esse dente sem tratar, ele vai aproximando do canal, da luz do seu dente, e aí sim você vai deixar de tratar do seu dente, cuidar do seu dente, com preço acessível, e pagar muito mais, podendo até perder seu dente. Fazendo toda essa explanação do dente, do caso da cárie, eu passo para o dente que está com afastamento gengival. No caso desse afastamento gengival aqui, depois de tratar a sua cárie, nós vamos analisar se continua a sensibilidade, se for, tem como a gente fazer aqui um tratamento de sensibilidade, tá? E você, tratando de ortodontia, a gente resolve esse problema. E para você até terminar a ortodontia e sanar isso, eu posso colocar um selante aqui para evitar que você continue sentindo tanta sensibilidade e a gente paralisa esse processo que ele, do jeito que está aí, ele é irreversível. Cada vez mais vai afastando mais, porque é um afastamento gengival por trauma. E trauma é má posição do seu dente. Então, quando você coloca para o seu paciente detalhes do que você está falando, você cria nele autoridade. Então, é importantíssimo o seu dentista que está fazendo o orçamento ali, ele entendendo o que ele fala. E o que ele não entender, que é o caso da ortodontia, ele só vai explanar, falar, no caso da ortodontia, eu vou te caminhar para o nosso ortodontista, no caso, na clínica, se você trabalha sozinho e você trabalha com todas as especialidades, eu vou te explicar que é importante a gente contratar outros profissionais para trabalhar conosco, abrir uma segunda cadeira no nosso consultório, porque senão daqui a pouco você está cheio de paciente, você não tem tempo de tratar a restauração, tratar a ortodontia, tratar, às vezes, o implante do seu paciente. Então, você tendo vários profissionais na sua clínica, você aumenta a possibilidade de atender mais pacientes e você foca no que você tem maior expertise para poder tratar o seu paciente. No seu caso aí, se for clínico, você vai tratar da cárie, da retração gengival e da limpeza. Passando para o próximo dentista que trabalha para você, que você também vai ganhar, para fazer a ortodontia. Certo? Então, esse paciente aí, eu encaminho ele para a minha supervisora, eu levo ele até a minha supervisora, chego às vezes para a supervisora e falo assim, tudo bom, Jéssica? Aqui está o meu paciente, tá? Trata ele bem aí, sou muito amigo dele. Ali eu já criei um vínculo, né? Já falo para ela às vezes que eu uso o Skype, tá? Porque eu tiro meus dentistas de trabalharem com o WhatsApp. Eu já às vezes mando no Skype para ela o que ele precisa, para ela já estar ciente, ou verbalmente eu falo com ela, ó, ele está precisando aí de fazer um raio-x agora, para mim fazer a cárie dele hoje, então, e ele vai precisar de ortodontia depois, e eu já deixo encaminhado para ela, e ali ela fecha a venda, ok? Importantíssimo, todos os exemplos eu vou falar isso, você ter o gancho. O que é o gancho? O paciente ouvir o que ele tem, ouvir o que vai causar se ele não tratar, no caso eu falei do canal, e tratar no dia, pelo menos um item. Porque se ele tratou ali no dia, deixou o dinheiro ali, ele volta. Se ele fez apenas o raio-x, está sem dinheiro. E você já deixa ele marcado ali para a próxima consulta, ele já voltar e fazer, no caso, no outro dia, ou na semana, certo? Esse exemplo aí está dado, da restauração, que é o mais simples. Né? Agora eu vou falar do caso de um paciente que ele chama Sérgio. Tá? O Sérgio, ele é um paciente de 50 anos, tá? Ele chegou para mim, eu vou falar no caso aqui de prótese, tá? Falha dentária. Tá? No caso do Sérgio, ele vai ter ausência de alguns dentes, e aí eu vou dar um exemplo de como eu vou conduzir esse orçamento. Novamente, aí eu já estou dentro do consultório, tá? Já fiz aquela entrada lá, eu vou liberar o Antônio, eu vou chegar na recepção. Tudo bom, senhor Sérgio? Que bom que você está aqui. Vamos entrar. Vou conduzir meu paciente com carinho para dentro do consultório, vou sentar ele na cadeira, vou olhar no olho dele, vou perguntar para ele o que ele achou da minha clínica, né? Vou perguntar para ele o que trouxe ele aqui e o que ele está precisando, fazendo a conexão olho a olho. Vou ouvi-lo, sentado, ele vai falar para mim, ô doutor, é porque tem muito tempo que eu não vou ao dentista, tá? Inclusive sua clínica é muito bonita, tá doutor? Gostei demais. Que bom, é para atender você e sua família bem melhor, tá?
E aí ele vai falar comigo, ó, porque tem muito tempo que eu vou dentista, eu perdi alguns dentes no meu passado aí, eu tenho 50 anos, e eu queria estar com um sorriso bonito, está me incomodando demais, doutor. Aí eu vou virar para ele e falar, ó, ok, então tá bom, então, vamos olhar o que você está precisando. Eu vou deitar ele, vou falar com ele, ó, Sérgio, eu vou olhar para você, tá, o que você está me pedindo, e vou também fazer uma análise de toda a sua boca, tá? Para ver se você precisa de mais uma coisa, ok? Esse paciente fala assim, tudo bem, doutor. Pode acontecer do paciente falar com você, ô, doutor, mas eu queria olhar só a falha. Eu vou explicar para ele que é preciso olhar tudo, para ele entender o que ele tem e para ele planejar o tratamento. Porque eu não posso só olhar o que ele precisa e negligenciar, às vezes, um problema grave. Já aconteceu de paciente no consultório meu, do meu sócio e dos meus colaboradores, do paciente ter um caroço na boca. E era câncer. E por causa de ir ao dentista fazer uma avaliação, ele pôde ter uma longevidade de vida. Ele pôde curar o câncer dele. Porque no caso desse paciente, era benigno. Então é importantíssimo o paciente na sua cadeira ali, olhar tudo. E isso vai fazer também com que você venda mais, com que ele crie autoridade sobre você, que ele indique pessoas para você, e que ele saia dali sabendo o que tem e tratado. Esse é o mais importante do seu paciente na sua cadeira. Não é só vender o que ele precisa. No caso do Sérgio, ele deita, eu pego o espelhinho. No caso do meu consultório, eu pego um espelho grande, tá? Eu vou falar que eu não tenho, tá? A câmara litoral, que eu tenho, mas eu não tenho aqui. No caso de quem não tem, vai usar o espelho. E se tiver a câmera litoral, vai mostrar a câmera litoral. Hoje tem o tablet, tem a TV, mostra na TV. Eu vou chegar para ele, vou passar o espelho na mão dele e vou primeiro olhar a boca dele. Aí eu vou olhar de novo, ele marcado. Esquerdo, direito superior, esquerdo, direito inferior. Vou anotar tudo que tem ali. Depois que eu anotar tudo que tem, eu vou pegar o espelho na mão dele e vou mostrar. Olha aqui, senhor Sérgio. Por causa da sua falha dentária que você tem, ó, você está faltando aqui, ó, 2 dentes do lado direito da sua boca e um dente do lado esquerdo da sua boca. E do lado direito, por faltar 2 dentes, você viu que o seu último molar aqui, ele deitou, porque os dentes, ele encostam um no outro. Então, ele deitou. Ele deitando, ele atrapalhou toda a sua oclusão, tá? Apinhou alguns dentes aqui na frente seu. E pouca coisa, tá? E do lado de cá, você perdeu um dente só, não aconteceu nada não, tá? Eu estou olhando aqui, você precisa fazer uma limpeza, tá? Tem muito tempo que você vai ao dentista. Essa limpeza é importante fazer de 6 meses, tá? Se você estiver muito atarefado, pelo menos uma vez por ano, mas o bom mesmo é de 6 meses, você ir ao dentista. Mas aqui, no seu caso, o que eu vou te indicar? Você precisa de reabilitar essas falhas suas. Por que você precisa reabilitar essas falhas suas? Porque o organismo ele tem um sistema, que é o sistema estomatognático. É onde você se alimenta pela boca, ele passa por todo o trânsito intestinal, estomacal, intestinal, e termina lá no intestino. Esse trânsito, o primeiro passo dele é na boca, onde ali você, quando come o seu alimento, você mastiga, tritura o alimento. Quem tritura os alimentos? Os dentes. Por isso que você tem que ter todos os dentes na boca, bem alinhado e bem engrenado, para todos os dentes fazerem a função. A parte de trás, onde está faltando o dente seu, é onde tritura os alimentos. A parte da frente é onde corta os alimentos. Então, assim, a parte de trituração sua está falha. Tá? Eu posso te dar um exemplo. Assim, se você tiver uma engrenagem, né, uma catraca numa corrente de uma moto, e ali perde um dente da engrenagem. O que acontece com essa catraca? Se o paciente ele entender disso, ele vai falar, quebra a catraca. Então, a vida útil dela é menor. Tem que se trocar essa catraca. Na engrenagem, a mesma coisa. Quando falta um dente de uma engrenagem para outra, a vida útil dessa engrenagem ela é diminuída por causa da falta de dente. E eu vou explicar isso para ele, assim acontece com a boca. Você sobrecarrega os outros dentes, causando, no futuro, perdas de mais dentes. E maloclusão, dor de cabeça. E aí, com isso, eu vou explicar para ele que esse sistema, depois de triturar aqui, ele passa pelo esôfago, vai para o estômago. Quando está falha igual a boca dele, no estômago ela chega, o bolo alimentar, sem estar triturado. O organismo, para compensar a falta de dente e a primeira etapa falha, ele coloca mais acidez no estômago, podendo causar refluxo. Aí, nessa hora, muitos pacientes meus viram, inclusive eu que sou protesista, né, viram e falam assim para mim, doutor, realmente, eu tenho refluxo à noite. Eu falo, então, acidez no seu estômago, causado por quê? Uma alimentação não bem triturada. E o pior é isso não, tá, seu Sérgio? Essa acidez, ela pode ir também para o intestino, tanto sobe quanto desce. E o organismo, quando ele fica ácido, ele fica propício a doenças. Se tiver probabilidade de câncer, o câncer vai proliferar. O bom do organismo, ele está base. Tá? Isso aí, depois, se quiser, eu te explico melhor. A gente pode dar uma aula depois em relação a isso, para vocês entenderem melhor sobre isso. E aí, com isso, ele me dando exemplos que realmente ele está com refluxo e pondo medo nele do que pode realmente acontecer, que é problemas de doenças no organismo por causa da acidez,
Ele vai assim, não, eu tenho que tratar isso urgente. Então vamos cuidar da primeira etapa do seu sistema de alimentação do organismo, estomatognático. Falando tudo isso que eu falei para o meu paciente, eu criei autoridade, ele viu que eu conheço, que eu sei do que eu estou falando, e ele vai virar para mim às vezes e falar assim, doutor, nunca ninguém falou isso tudo comigo. Geralmente, esse orçamento eu faço ele com 15 minutos, porque não é tão demorado igual eu estou falando aqui. Eu falo rápido ali, ele entende, eu tenho que focar mais nas consequências finais do que eu estou falando com ele, que é possível dar um câncer, que é ele ter um problema no esôfago, uma gastrite. Então eu tenho que focar mais nos problemas para ele ter a urgência de tratar aquilo no dia. E eu não estou falando mentira aqui, não. Tudo que eu estou falando aqui é real. Acontece. Se você pegar em livros, eles vão te explicar o que eu estou falando com vocês aqui, tá? Aí, feito a passagem do que ele tem, do que causa, eu vou partir para as opções que ele tem. Então, para a gente reabilitar a sua primeira etapa, que é a sua boca, colocar os dentes, inclusive, o seu Sérgio, vai ficar bem mais bonito, tá? Vai encher sua bochecha aqui, você vai poder comer melhor, você vai poder comer sua carne, vai ficar bem melhor para o seu. A gente tem a opção de colocar aí uma prótese removível, que chama ROT. Ah, doutor, piso metálico? É, piso metálico. Mas aquele estraga os dentes, eu tenho um conhecido meu lá, que depois que pôs isso, perdeu mais dentes. Aí eu vou explicar para ele então. ROT não estraga os dentes. Ele bem feito, ele cuida dos seus dentes. O que acontece é o seguinte, mesmo você usando o ROT, você tem que voltar ao dentista de 6 meses para fazer uma avaliação. E o problema é que o paciente põe o ROT, fica 5 anos sem voltar ao dentista. Aí quando volta ao dentista, tem outros problemas. Aí ele perde mais dente, mas não é por causa do ROT. É porque ele não fez as consultas devidas ao dentista. Porque se você fizer a consulta de 6 em 6 meses no seu dentista, você pode ter certeza que não vai perder mais dentes. E se tiver uma possível futura perda, a gente vai interromper ela ali na consulta, tratando do dente. Certo? Aí eu vou também dar opção para ele. Se ele falar do metal, tem a opção de quem trabalha com as flex, que são os cotos flexíveis. Existe hoje uns cotos flexíveis que silicone e tal, explico para ele e põe para a opção dele. Se ele quer o metálico, se ele quer o ROT, e passo para ele o caso do implante. O que há de melhor hoje para reabilitar o senhor é implante. E aí eu explico para ele do implante e deixo a opção para ele escolher o que ele quer dentro das condições financeiras dele. Explicando para ele o que ele tem, ouvindo ele primeiro, olhando o que ele tem, o que ele precisa, o que pode acontecer e o que ele pode usar, eu vou deixar agora a urgência. Então agora eu vou passar o senhor para a minha supervisora. Essa limpeza, falando com o senhor que o senhor precisa reabilitar, já passei para o senhor o que tem, que é o ROT, a prótese flexível e o implante. O senhor também tem que fazer uma limpeza, porque tem muito tempo que o senhor não vai ao dentista. Essa limpeza é importantíssima o senhor fazer ela hoje, tá, senhor Sérgio? Porque isso aí pode causar perda óssea, perda dentária e inflamação gengival, vários outros problemas. Isso aqui é urgente, essa limpeza. E aí eu passo para ele a urgência que eu quero no dia de limpeza, e se ele fizer a limpeza e ali optar no dia de fazer o ROT, eu já vou partir para a moldagem. Levo ele até a minha supervisão, no meu caso a minha supervisão, chego para ela e falo, Jéssica, esse aqui é o seu Sérgio, tá? Ele tá com algumas falhas dentárias, ele precisa tratar, ele tem que fazer uma limpeza hoje aí, tá? Faz o melhor para ele aí, para ele começar aí hoje, e eu deixo ele na minha supervisora, Jéssica, e volto para o meu consultório para atender o próximo paciente. Então, vamos para a próxima etapa. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tem alguma dúvida aí? Se tiver, coloque aí, que a minha equipe vai passar para mim e eu vou responder as dúvidas para você. Não deixe de perguntar. Interaja comigo para eu poder tirar sua dúvida aqui ao vivo, ok? O próximo paciente que eu vou chamar é a Elaine, tá? A Elaine é uma paciente que ela vai falar para mim sobre canal. Então, agora que eu vou falar do canal e como eu vou conduzir o orçamento para essa paciente. Estou dentro do consultório, já preparei toda a minha mesa ali para atendimento, a minha cadeira, limpei, fiz a asepsia toda, vou até a recepção. Bom dia, dona Elaine. Vamos entrar? Que bom que você está aqui, coloca ela para dentro. Nesse bom dia que eu dou para ela que busco a recepção, todos os outros pacientes da recepção vão enxergar a minha atenção para o meu paciente, esperando que eu faça o mesmo com eles ali do lado. Colocando ele dentro do meu consultório, ela, falo, Elaine, tudo bom? Sento ela, novamente, olhando olho no olho, e pergunto para ela, o que te trouxe aqui? Aí eu vou ouvir a queixa principal dela, provavelmente ela fala assim, doutor, eu estou com um dente aqui quebrado, doendo, ai, eu não sei o que eu faço. Aí eu vou virar para ela, Elaine, então tá, deita aí, eu vou olhar esse dente seu aí, vou olhar se precisa de alguma coisa, ok? Ela, ok, tudo bem. Eu vou deitar ela ali na cadeira, vou dar o espelho na mão dela, não podemos esquecer disso, quem tiver a câmara intraoral, e a câmara intraoral na mão dela, vou passar o meu espelho ali, olhar o que ela tem, vou detectar o problema dela em todos os MRs. Ali, então, eu vou diagnosticar o problema dentário. Essa paciente é uma paciente que tem todos os dentes em perfeitas condições. É uma paciente que o único problema dela é que ela não vai ao dentista periodicamente, que ela falou comigo, que sempre eu pergunto, tem um tempo que você vai ao dentista?
E geralmente, aí, no caso, a Ilana fala assim, doutor, tem muito tempo. E eu tô até com medo de ir, porque eu tenho medo de dor. Aí eu virar para ela e falo para ela, e tal. Mas o medo da dor causa mais dor, porque você não vai tratar do que está te causando a dor. E aí você entende que vai piorar a sua dor. Então não pode ter medo de dentista, tem que vir ao dentista. E vou ver, no caso da Elaine, o problema dela é o canal e uma limpeza, uma profilaxia dentária. Eu vou olhar ali, vou anotar, vou pedir ela para pegar o espelho, falar, olha o espelho aí. Ela vai pegar o espelho, vai olhar a boca dela. Tá vendo o seu dente aqui, ó? Tá? Ele tá com um buraco, tá vendo aqui, ó? A cárie destruiu toda a coroa interna do seu dente e ele atingiu a polpa. E aí eu vou mostrar para ela, às vezes, um desenho, às vezes uma fotografia, que é a polpa do dente, ó. Então, essa cárie ficou muito tempo aí, ela atingiu a polpa, causando um canal. Tá? Eu estou vendo que você, por não ter muito tempo no dentista, você precisa fazer uma limpeza. Essa limpeza starter, que ela não é feita, você vira o dentista em 6 meses, porque mesmo você escovando seus dentes, limpando seus dentes, ainda assim você não consegue fazer a limpeza com 100%, então por isso que é importante 6 meses você ir ao dentista e fazer também a limpeza profissional, para terminar de limpar. Esses restos de alimentos vão ficando ali, porque a limpeza só pelo paciente, ela não é tão eficaz, você não consegue limpar 100%, você consegue limpar 99,9%, aquele 1%, no decorrer de 1, 2, 3 anos sem ir ao dentista, ela pode causar a cárie, então tem que fazer uma limpeza. E essa limpeza é urgente, tá, Ivana? Não deixa de fazer ela hoje, não. E sobre o seu dente que está com dor, eu vou te passar as opções aqui. Mostrei para ela ali, tá? Se você não tratar desse dente, o que pode acontecer? Por baixo aí você não está vendo, mas ele está de canal já atingido. Isso causa um problema dentro do osso, você não está vendo, de reabsorção óssea. Essa reabsorção óssea, se não tratar desse dente, ela passa para os dentes vizinhos e, consecutivamente, para os outros dentes. Então, se você deixar esse dente assim, daqui a pouco você está perdendo ele, mais o outro, e ficando cada vez mais sem seus dentes. Por isso que é importante você tratar urgente seu dente. Sem contar que um dente desse jeito aí, que você não sente dor contínua, é só de vez em quando, ele está crônico. Crônico, ele está mandando problema para o seu coração, que ele está mandando ele germes para o seu coração, na corrente sanguínea. Então você tem que tratar, porque esse caso pode dar até problema de coração, porque ele está ligado na sua corrente sanguínea, e ele está prejudicando a sua imunidade. Porque se existe um problema ali no seu organismo, onde o organismo está em constante mandando ali defesa para ali. Então amanhã você pode ter ali um problema de pneumonia e morrer, porque o seu organismo já está debilitado por causa de um canal. Eu dou um exemplo aqui assim, você está com uma unha encravada. Se você não trata dessa unha, você coloca o seu organismo fraco, pode gangrenar seu dedo, ter que amputar o dedo ou te matar. Assim é o dente também. Só que o dente você está vendo. O dente você mexe da hora. O dente, porque é uma porta aberta para o organismo ali, ele fica crônico, para você não ficar sentindo dor. Ele sentiu lá no início, aí a lesão, ela impede a mensagem do cérebro. E aí você fica com aquele problema ali crônico, igual às vezes um câncer que a pessoa tem ali, que quando ela descobre pela dor já está tudo destruído, aquele fez uma metástase, porque ele destrói todas as terminações nervosas ali, mandando para o cérebro. E aí pode ter um problema muito sério se você não tratar desse dente urgente. Se possível, hoje. Passando isso para ela, eu falo. E a limpeza, idem. Mesma coisa, tem que fazer urgente. Passei para ela. Agora, vamos lá. Esse dente seu, eu tenho que tratar do canal dele. Ele está muito destruído. Então, nós vamos ter que fazer nele um pino e uma coroa. Essa coroa ela pode ser de cerômetro, que é resina, de IMEX ou metalocerâmica. Então, por que eu tenho que passar para ela todas as etapas? Porque na hora que a minha supervisora der o preço para ela, e às vezes eu indicar para ela que é uma IMEX, e o preço desse dente ficar R$ 1.500, R$ 2.000, ela fala assim, doutor, isso tudo? Eu fui no colega seu ali, ele me cobrou 600 ou 1.000? Aí eu vou virar para ela mostrando que tem várias coroas, eu posso mostrar para ela, mas às vezes o orçamento que ele te deu não é a coroa de IMEX, é de cerômetro. Olha quanto ficaria se fosse de cerômetro. Aí eu igualo ou fica mais barato que o meu concorrente com a de cerômetro. Então é importante você pincelar ou falar com o paciente as opções que ele tem, não misturando demais para não confundir o seu paciente, tá? Dando as opções para ele, tá? Eu vou encaminhar ele para a minha supervisora e deixando bem claro para ele, ó, eu vou precisar aí de um raio-x, um exame radiográfico. E aí eu vou dizer para vocês, gente, aqui, que todo paciente meu que chega na minha clínica, eu peço tomada radiográfica. Quer ver uma tomada radiográfica que eu posso pedir até para um paciente que tem todos os dentes na boca, não precisa nem de aparelho? Chama bite wing. Você sabia que entre os dentes pode dar cárie? E a única maneira de você enxergar essa cárie é com a tomada radiográfica bite wing. Então, a bite wing, imagina só, você chama o seu paciente, amigo seu, olha o que ele tem. E ele não tem nada para fazer.
nem uma limpeza. E você vira, pô, parabéns, libera o seu paciente que é amigo seu. Ele vai viajar para uma praia, chega lá na praia, sente uma dor insuportável, procura uma emergência lá na cidade que ele está. E o dentista vira para ele e fala, ó, você tem uma cárie. Cárie? Mas eu fui no dentista semana passada. Então, mas ela é entre os seus dentes. E ali ele descobre que tem uma cárie entre os dentes dele que você, que é amigo dele, não viu. E que a única maneira de você enxergar essa cárie seria com a tomada radiográfica BAT1. Então é protocolo do meu consultório, das minhas clínicas. E deveria ser no seu consultório, nas suas clínicas. Pedir exame radiográfico para todos os pacientes. Nem que seja só a BAT1. Então aí eu explico para essa paciente, Elaine, eu preciso fazer essa tomada radiográfica desse dente para me ver o grau de destruição interna aí, tá? Para me confirmar mesmo esse pilo, essa coroa. E tem as tomadas radiográficas BAT-Wing para mim ver seus dentes aqui, se tem cárie interproximal aqui e impedir que aconteça com esse dente. Certinho? A paciente segura de si, vai para a minha supervisora e, no mínimo, nesse dia, ela vai fazer a tomada radiográfica e tirar a dor desse dente. Quiçá, se ela não já iniciar o canal, fazendo ali a primeira sessão e a limpeza, tá certo? E aí eu podendo trazer um valor no dia ali para dentro do meu consultório, da minha clínica. Certinho? Vou dar agora o próximo exemplo, tá? O próximo exemplo será de um tratamento periodontal, tá? E um paciente em questão aqui, eu vou te chamar de João, tá? E, novamente, eu volto para o meu consultório, faço a asepsia todinha de toda a sala, da cadeira, coloco todos os materiais em cima ali da mesa clínica, vou até a recepção. Bom dia, senhor João, tudo bom? Que bom que você está aqui. Vamos entrar. Conduzo ele para dentro do meu consultório, sento ele na minha cadeira e, olho no olho, tudo bom, senhor João? O que é que eu te trouxe aqui? Gostou da clínica? Aí ele vai falar às vezes comigo, que clínica bonita, estou muito feliz de estar aqui, estava precisando vir mesmo. E vou perguntar para ele, o que é que te trouxe aqui? O que é que o senhor precisa? Ele vai falar comigo, provavelmente, doutor, eu escovo o dente de manhã, sangra, eu estou até com medo disso aqui ser câncer. É mesmo? É porque sangue, né? Eu não sei o que pode acontecer. Assim, deixa eu dar uma olhada no que você está, o que está acontecendo com o senhor. E aí eu vou, depois de ouvir a queixa pessoal dele, falar comigo. Senhor João, além de eu olhar o que o senhor está me questionando aqui, eu vou olhar se eu preciso de mais alguma coisa, tá? Tem muito tempo que o senhor não vai ao dentista? Aí ele vai falar comigo. Tem, doutor. Tem muito tempo que eu não vou ao dentista. Então tá bom. Então deita aí. Eu vou deitar ele, vou pegar o espelho, dar na mão dele. Quem tem câmara intraoral, dá a câmara intraoral na mão do seu paciente. E vou passar o espelho em todo o MA, direito, esquerdo, superior, inferior, analisando se ele tem mais alguma coisa. Na hora que eu passar no espelho, no caso do João, o problema dele é só periodontal. Ele é um paciente, apesar de não ir ao dentista frequentemente, ele é um paciente, assim, que a oclusão dele tá bem, é um paciente de seus 53 anos e que ele necessita mesmo ali mais do problema periodontal. Analisando ali, eu vou apertar, ver que está sangrando, vou ver que ele tem bolsa periodontal. Qual é o motivo do problema periodontal dele? Eu, como cientista, cirurgião dentista. Tártaro demais, que causou já nele uma gengivite. Né? Já está ali sangrando. Na hora que ele passa o fio dental, já sangra. Eu vou chegar para o meu paciente e falar, pega o espelho aí, vou mostrar para ele, eu vou apertar ali a gengiva dele. Só de eu apertar, ela vai causar sangramento. No lugar que ela não está tanto, eu vou pegar o fio dental, vou passar. Na hora que eu tirar, o fio dental vai sair com sangue, eu vou mostrar para ele. E vou falar com ele assim, senhor João, tá vendo aqui esse sangue? A maioria das pessoas, quando passa o fio dental e sangra, ela para de passar o fio dental achando que está machucando. E é o contrário. Você tem que passar o fio dental, só que o fio dental tem que passar corretamente e tirar o que está ali no meio dos dentes. Porque o que está no meio dos dentes ali, que é um biofilme, que está causando no início a irritação gengival, ela vira um cálculo. Esse cálculo, ele é aquele mesmo, é uma pedra. Como se fosse aquele cálculo que dá lá no siso, uma pedrinha. E aí ela fica ali, ela gruda no dente, e aí ela causa irritação gengival e sangramento. E às vezes, dependendo do tempo, só se consegue remover esse cálculo via profissional, odontólogo. O senhor não consegue tirar ela nem com fio, nem com escova, nem com palito. Né? Sendo que palito não é bom ser usado, porque estraga os dentes. Mas o fio dental não é capaz de tirar, às vezes, o cálculo tártaro. Falando isso com ele, eu vou explicar para ele, às vezes eu costumo ter tanto tártaro que eu pego a sonda e destaco um tártaro daquele, peço ele para pegar. E aí ele vê a pedra, ele assusta. Além dele ter visto, ele assusta. E eu mostro para ele que às vezes o dente que ele tem não é daquele tamanho que está ali. Parte daquela forma, daquele dente dele ali, é o cálculo. E aí ele assusta e fala, não, doutor, tem que tratar. E aí eu explico para ele, e esse tártaro que está na boca do senhor, além de estar causando uma inflamação gengival, provavelmente ela está causando uma perda óssea. Seus dentes ainda não estão abalados. Mas do jeito que está aí, eles vão ficar abalados. Aí isso começa a causar uma mobilidade, que ela é grau 1, grau 2, quando ela chega a grau 3, dente perdido.
Então, você tem que tirar o mais rápido possível, porque além de estar te causando problema gengival, ela pode te causar problema ósseo, perda dentária. E o pior, tá, seu João? O sangue que está aí, você está engolindo ele, tem pulso, você está engolindo ele está indo para sua corrente sanguínea. Isso aí vai para onde? Onde passa esse sangue seu contaminado? No coração. Já existem estudos que falam que problema cardíaco, fazendo lá uma biópsia, costuma ter bactérias bucais lá no coração, porque ele sai na corrente sanguínea e se aloja lá, causando até pericoronarite e morte por problema cardíaco causado por problema gengival. Então, o organismo é um sistema único, onde um problema aqui pode causar um problema no coração. É importantíssimo o senhor paralisar esse processo inflamatório gengival que o senhor tem aí, essa gengivite que já está aí quase ultrapassando o patamar de gengivite. E a maneira de tratar é fazendo uma limpeza, uma profilaxia e depois um procedimento mais aprofundado, que é o procedimento da periodontia, tá? Que aí eu vou rebater a sua gengiva e vou fazer uma raspagem subgengival, que no seu caso aí já está atingindo lá e é importante. O senhor fazendo isso, paralisa esse problema. O que foi causado de problema não volta, mas não vai acontecer mais. E se o senhor vier ao dentista periodicamente 6 meses, o senhor não vai ter problema. Estou muito feliz de não estar abalado seus dentes, tá? Não está nem grau 1, é mais um problema aí que pode vir a gravar, mas eu vou impedir aqui. Dizendo para ele, o problema que ele tem, o que pode causar e o que ele pode fazer, aí agora eu vou para urgência. Vou te encaminhar para a minha supervisão. No caso do senhor, eu vou te pedir algumas tomadas fotográficas, tá, seu João? Eu vou te pedir aqui umas tomadas que chama Bite Wing, onde eu vou radiografar os seus molares, eu vou ver em cima e embaixo, se tem alguma cárie entre os dentes. O senhor não tem nada na boca, mas entre os dentes não dá para eu ver nem o senhor ver. Pode ter alguma coisa aí com azotar, alguma cárie? Eu preciso fazer essa tomada radiográfica Bite Wing, para ver se tem alguma cárie interproximal, e o senhor não correr risco de futuramente ter um problema de canal, e vou te encaminhar para uma tomada radiográfica panorâmica, porque eu preciso ver o quanto que o senhor perdeu de osso aí. No caso, o colega, se no seu consultório ou na sua clínica você tem lá o seu raio-x e quer fazer aquela tomada toda de raio-x com as Bite Wing, pode fazer o seu consultório, é bom que você tenha um ganho. Mas se você quiser mandar para a radiologia fazer a panorâmica, fica à vontade aí. No caso dele, eu pedi para ele fazer a panorâmica e as Bite Wing no meu consultório. Ele vai para a minha supervisora sabendo e fala para ele, hoje mesmo o senhor precisa fazer essa limpeza. Tá? É o primeiro passo, é a limpeza. Vamos fazer uma profilaxia aí, já vai diminuir o sangramento, para na próxima que o senhor vier aqui, eu já rebater isso aí e fazer a sua profilaxia mais profunda. E aí eu seguro ele naquele dia ali, já o início do tratamento dele, fidelizando ele à clínica. Eu estou olhando aqui, gente, nós já estamos chegando no final da aula aqui. Nós estamos com 8 horas e 23 minutos, né? Que aula, espero que vocês tenham estejam gostando dessa aula. Eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exemplos de venda para te dar. Então, assim, essa aula eu não vou conseguir dar ela toda hoje. Eu vou ter que dar essa aula numa próxima aula, certo? E vou deixar anotadinho aqui. Anotem para mim voltar nos próximos exemplos que eu tenho que dar aqui. Eu vou pincelar os exemplos que eu tenho que dar aqui para você focar neles e anotar, para quando eu der, você conseguir entender cada orçamento desse e entender como ensinar a sua equipe a focar num bom orçamento. Essa aula que eu estou dando, com certeza você vai sair daqui sabendo fazer um orçamento melhor, quiçá se você já sabe fazer. Mas eu tenho certeza que algum ponto aqui acrescentará nos seus orçamentos daqui para frente. Mas vai te dar bagagem para poder ensinar os seus colaboradores que trabalham para vocês. Porque é importantíssimo, você que tem uma cadeira só aí, que a gente quer que você faça 30 mil por cadeira, abrir mais cadeiras aí, para você passar de 30 para 60, 90, 120 mil. E a maneira que você tem para fazer isso com rapidez é abrindo mais cadeiras, contratando colegas para trabalhar com você, podendo oferecer melhor para o seu paciente mais quantidades de tratamentos qualificados com profissionais especialistas. Não que você não seja qualificado para fazer tudo, que às vezes você faz tudo no seu consultório, mas você poderá ter um implantodontista, um ortodontista especialista, podendo liberar o seu tempo para fazer com excelência os seus pacientes e podendo atender mais pacientes na sua clínica ou no seu consultório. Eu falei aqui hoje até o tratamento periodontal. Tem limpeza, clareamento, placa de bruxismo, ortodontia, que é importantíssimo, que no caso entrará alinhadores, implantes e a prótese total, que é a dentadura. Tá? Então é importantíssimo vocês estarem participando dessas lives toda quinta-feira, porque nela você vai ouvir cada aula
uma novidade, podendo aplicar no mesmo dia, porque essa aula vai acabar 8h30 em ponto, e você podendo aí, gente, sentar na sua cadeira ali e pôr em prática o que foi dito aqui. Siga a nossa página, clique no link aí embaixo para poder estar sendo chamado para as nossas lives. A gente vai mandar, ative o seu sininho aí. Nós, dia 22 do 5, às 20 horas, terá um congresso odonto, que nós vamos ministrar online e gratuitamente para vocês, falando de tudo que a gente está falando nas lives aqui, mas mais aprofundado. Será um congresso intensivão para passar tudo isso aqui com muita bagagem para você. Não perca a oportunidade de participar do congresso, que ele será online e gratuito. E não deixe de clicar aí embaixo no link, tá? Se inscrever, ativar o sininho, para a gente poder mandar para vocês o que foi passado na aula aqui para vocês hoje, o que foi passado durante as lives para você, e para você também deixar ali suas dúvidas, suas perguntas. Minha equipe aí, tem alguma dúvida aí para me responder agora? Se não tiver, nós vamos ficar por aqui e aguardando vocês na próxima live, 7h30 da manhã, quinta-feira que vem, terminando certinho, 8h30, e você atendendo o seu paciente aí que você marcou para 8h30, com muito mais bagagem para poder faturar seus 30 mil por cadeira, que é o nosso objetivo dessas lives e do Congresso Odonto Lucrativa, que será dia 22 do 5, às 8 horas, online e gratuito. Fiquem com Deus, até a próxima live, se Deus quiser. Bom feriado, aproveitem e coloquem em prática amanhã o que foi dito nesta aula.